Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. Você que está aí mais uma vez, já acessando o canal Minuto Missionário, minha gratidão a Deus e a você por estar aqui, né? Afinal de contas, como eu digo todos os dias, é por você que assiste os vídeos que nós estamos aqui todos os dias, né? Que nós tiramos esse tempo para gravar esses estudos preparados pensando unicamente na sua edificação. A gente tem um desejo no coração de que essas mensagens apresentadas aqui possam ser úteis para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. E eu fico feliz quando fico sabendo de cada pessoa que acessa esse canal. Apesar de toda a nossa rotina, nossa correria no ministério, aqui no campo missionário, a gente faz questão de separar alguns minutos do dia para fazer esses vídeos para você. E eu espero que Deus abençoe muito a sua vida. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos estudar os versos 8 e 9 do capítulo 6 de Atos. Hoje nós vamos estar falando sobre ainda estamos, né, naquele momento em que Estevão está sendo questionado devido ao seu testemunho. Nós observamos algumas características de Estevão no nosso último estudo e eu quero falar um pouquinho sobre essas obras da vida de Estevão, que eram obras irrefutáveis. As pessoas, para poderem acusar Estevão, tiveram que mentir, não é? Tiveram que fazer um jogo muito forte ali para poder fazer alguma acusação contra ele. Os versos 8 e 9 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Para iniciar aqui os nossos pensamentos, eu quero falar o que David Stern ele comenta dizendo: aquele aspecto histórico, cultural e social semelhante, em geral, preferem adorar juntos. Aqueles que possuem histórico, cultural, social semelhante, em geral, preferem adorar juntos. E aí ele vai comentando que, por exemplo, os escravos libertos provavelmente eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da província da Ásia, que haviam sido capturados e escravizados pelos romanos, visto que era o poder dominante, né, daquela época. O general Pompeu capturou Jerusalém no ano 63 a.C. e ele fez prisioneiro diversos judeus. E depois os libertou mais tarde lá em Roma. E talvez esses fossem os gentios que se converteram ao judaísmo, não é mencionado aqui nesse texto. Enfim, depois desse comentário, a gente pode dizer que é sobre esse contexto de oposição que Estevão, um homem cheio de graça e poder, que fazia esses prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, e eu acho isso maravilhoso de pensar, Estevão, ele tinha uma vida, não apenas uma vida, a gente pode dizer assim, irrepreensível na sua vida, mas também ele tinha obras que eram irrefutáveis. Ou seja, ele vivia aquilo que ele pregava. As suas obras referendavam a sua vida. Ele pregava e fazia, pregava e vivia. Ele pregava aos ouvidos e também pregava aos olhos. As pessoas viam aquilo que ele pregava. Ninguém podia contestar a vida de Estevão e os seus milagres que Deus operava, né, por meio dele. Ou seja, ele vivia na prática aquilo que ele pregava. Apesar dessas qualidades extraordinárias de Estevão, apesar de Estevão pregar e viver, ter essas características marcantes, o ministério de Estevão provocou grandes opositores.
provocou muitas pessoas que se levantaram contra. E os estágios da oposição contra ele ficaram muito bem traçados aqui no relato de Lucas, né? A gente observa o verso 9, a parte B e o verso 10, a discussão sobre a situação. Os versos 11 e 12, a difamação, ou seja, levantando coisas para difamar. E o verso 12, a parte B, até o versículo 60, lá do capítulo 7, nós temos então a condenação de Estevão. O que eu quero hoje deixar aqui, e isso me faz pensar muito, sobre o testemunho de vida de Estevão. Ele pregava e vivia. Ele pregava não só aos ouvidos, mas também aos olhos. Esse testemunho, para falarem, para intentarem contra Estevão, eles tiveram que mentir. Eu fiquei pensando, não é, meus irmãos? Nós, enquanto cristãos, que as pessoas, para falarem de nós, será que a gente tem dado brecha para isso? Ou as pessoas têm que mentir quando vão falar mal de nós? Quando vão acusar-nos de alguma coisa? A gente vive em dias de muito discurso, não é? Muito sermão sendo falado. Muitas pessoas ocupando os púlpitos. E aí eu vou trazer para algo mais comum hoje, usando as redes sociais, com muitas mensagens, com muitas frases e tanta coisa. Mas tem vivido isso? Nós pregamos aos ouvidos e aos olhos. As pessoas que nos ouvem podem ver em nós aquilo que nós pregamos. O testemunho do cristão precisa ser observado. A prática de vida. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a viver aquilo que nós pregamos. Da mesma forma que nós ensinamos, que nós sintamos desafiados a colocar em prática aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos. Que o nosso discurso seja alinhado com a nossa prática, para verdadeiramente nós termos autoridade naquilo que nós falamos. Que o Senhor nos ajude a vivermos dessa forma. Que o testemunho de Estevão, um homem que tinha uma vida irrepreensível e tinha obras irrefutáveis, que possa falar na nossa vida, sabendo que dessa forma poderemos ter pessoas que vão se levantar contra, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. A gente segue falando um pouquinho sobre isso no nosso próximo estudo aqui no canal Minuto Missionário.